Estou aqui hoje para falar com você sobre Adão Negro, ou Black Adam, nova aventura da DC Comics e da Warner no cinema, estrelada por Dwayne Johnson, ou popularmente conhecido como The Rock. Adão Negro é um personagem dos quadrinhos da DC, que ele é o homem mais forte da Terra, excetuando ali o Superman, que é o indestrutível, mas o Superman não é da Terra. Ele é o herói ou vilão, vamos falar sobre isso, mais forte presente na Terra. A história do Adão Negro, pelo menos a história que está contada no filme, remonta lá para 2600 anos antes de Cristo. Ele é uma criança, vive numa cidade, que é a cidade de Kandak, lá no Egito Antigo, e toda a população é escravizada pelo rei para extrair um determinado mineral, que desse mineral o rei queria fazer uma coroa, que essa coroa daria poderes para ele, poderes infinitos. Então toda a população é escravizada e fica ali minerando até descobrir esse mineral e até o rei fazer essa tal coroa. Ao mesmo tempo, esse menino, que é o Adam, o Teth Adam, acaba sendo capturado pelo rei. Ele era ali parente de um dos escravizados, acaba sendo capturado pelo rei e em uma passagem que eu não vou contar, ele acaba adquirindo superpoderes. Ele acaba adquirindo superpoderes iguais aos do Shazam, ou melhor, do mesmo jeito que o Shazam. Ele sim fala Shazam e adquire superpoderes. Os mesmos magos que dão superpoderes ao Shazam dão então os superpoderes ao Teth Adam, que é o nome dele, também conhecido como Adão Negro. Só que essa história é cerca de 5.000 anos atrás, e agora a gente volta para o presente, quando 5.000 anos depois, uma mulher chamada Isis resolve procurar a tal coroa, aí já no presente, na Kandak do presente, para colocar ela em um lugar safe, em um lugar protegido, para que não caia nas mãos erradas. E, acidentalmente, acaba acordando o nosso querido Adão Negro, ou Teth Adam, que estava adormecido numa tumba por 5.000 anos, e aí começam todas as aventuras. Por que eu disse que ele é um herói ou um vilão? Porque nos quadrinhos, o Adão Negro é o principal adversário do Shazam. Eles têm os mesmos poderes, vieram dos mesmos superpoderes e são inimigos nos quadrinhos. Aqui, assim, é bom avisar que vai ter spoiler a partir de agora, tá? Aqui, o Shazam não aparece no filme, mas a gente sempre fica, e na verdade o personagem sempre fica com essa dúvida, se ele mesmo é um herói ou um vilão. Ele não quer levar consigo essa pecha de herói, mas ele ao mesmo tempo se vê como uma espécie de salvador ali da cidade. Ele é colocado nessa posição de salvador da população da cidade, que vive dominada por uma certa gangue, e essa certa gangue do mal. Então as pessoas veem nele o salvador, como ele havia sido há 5.000 anos atrás. Paralelo a isso, Amanda Waller, ela mesma, a personagem de Viola Davis nesse universo da DC, junta uma equipe para ir lá até Kandak para resolver esse problema, para proteger a coroa, para tentar vencer o Black Adam, né, ou o Teth Adam, que é o nome que ele tem até então, porque ele está criando, para eles, ele está criando confusões, e ele não é um herói, ele é um vilão que foi aprisionado X mil anos atrás. E aí juntam uma equipe formada por 4 heróis ou vilões. Isso é o legal desse filme, porque ninguém é totalmente herói, ninguém é totalmente vilão, e eu acho muito legal quando as coisas não são cartesianas. Quem são? O Doutor Destino, vivido pelo Pierce Brosnan, inclusive, o Esmaga-Átomos, a Ciclone e o Gavião Negro. Essa equipe de 4 heróis, muito parecido com o que a Amanda Waller faz no Esquadrão Suicida, mas agora não com aqueles vilões engraçados do Esquadrão Suicida, e sim com heróis, para irem lá e resolverem o problema, protegerem a tal coroa e darem um fim
no Adão Negro. Essa é a trama. Achou confusa a trama? É sim, um pouco confusa. Eu acho que assim, é um filme de 2 horas que tem muita coisa para contar. Então tem desde a origem do herói, uma história paralela, e o primeiro ato, ele é muito. Não é que ele é muito rápido. Acontece tanta coisa que ele acaba passando rápido. Mas o segundo ato, a ação se desenrola numa velocidade mais. Parece que o filme vai diminuindo de velocidade. Talvez você nem perceba isso muito, porque são muitas cenas de ação. Eu não contei, mas são umas 10 sequências de ação tranquilamente tem nesse filme Adão Negro. E eu acho que é isso que acabou me agradando. Porque o filme não perde muito, apesar de tudo, ele não perde muito tempo contando uma história mirabolante. Ele parte pro pau, gente. Ele parte pro pau e é ação e é briga, né, de herói contra vilão, vilão contra herói, vilão que deixou de ser vilão e se transformou em herói, lutando ao lado de outros heróis, e heróis que podem ser vilões, mas ao mesmo tempo são heróis. Uma confusãozada, como diriam por aí, mas que o fato de ter muita história, eu acho que o roteiro ficou um pouco prejudicado. Tem algumas coisas, algumas pontas que não são amarradas, mas as cenas de ação acabam compensando. E são muito boas as cenas de ação. Eu vi, inclusive, uns ecos de Zack Snyder nas próprias cenas de ação. Sabe aqueles raios que vão passando em slow, né, típicos dos filmes do Zack Snyder. Quem se lembra, por exemplo, do Flash? Tem muitas dessas cenas em Black Adam, em Adão Negro. A melhor coisa do filme acaba sendo o The Rock. O The Rock é um ator que, se não é um ator, uma carga dramática maravilhosa e tal, sempre dá conta do recado. É um dos atores mais conhecidos do mundo hoje, é um dos nomes de Hollywood mais conhecidos do mundo, garantia de bilheteria. Acho até que Adão Negro vai muito bem nas bilheterias, deve ir muito bem nas bilheterias por causa do The Rock. Então ele acaba sendo. E ele é carismático. Ele é um ator carismático, por mais que assim, carisma às vezes não tá em expressões, né? O carisma tá na própria pessoa, né? E eu acho o The Rock um cara carismático. Ele consegue te conquistar, mesmo que ele não tenha uma super performance, mas ele te conquista, né? E o filme tem um tom que, se no início parece sério, na medida que ele vai se desenrolando, vai adquirindo algumas camadas de humor, e um humor até sarcástico. Guarde essa palavrinha para quando você for assistir ao filme. Um humor até sarcástico, que vale a pena. Eu dei boas risadas, eu me diverti com as cenas de ação. Então, no final das contas, tirando essas pontas soltas do roteiro, Adão Negro foi um filme aprovado. Gostei dele. Acho que é um filme que vai agradar, né? Não só Marvetes, né? Fãs da Marvel, fãs da DC, mas eu acho que é um filme que pode agradar até quem não se interessa, não está ali enfurnado nesse universo e quer ver simplesmente um filme de ação com um herói no cinema. A última pergunta que fica, e que o The Rock meio que sugeriu durante as entrevistas de divulgação do filme, será que o Superman está nesse filme? Interrogação. Eu não vou responder isso, deixo para vocês assistirem a Adão Negro em cartaz dos cinemas a partir dessa quinta-feira, dia 20 de outubro. E eu volto a qualquer momento com mais vídeos sobre cinema, sobre séries, sobre música, sobre a vida em geral. Até mais.